Roberto Carlos surpreendeu a todos com uma confissão que deixou o mundo em choque. O artista noturno, conhecido por sua habilidade de emocionar e cativar com suas letras, compartilhou detalhes inesperados que deixaram seus seguidores atônitos. Não estamos falando de um simples artista, mas do rei da canção latina. Roberto Carlos revelou aspectos profundos de sua vida que podem mudar tudo. A magnitude do que ele compartilhou sugere uma reviravolta inesperada em sua vida pessoal e profissional, com a possibilidade de enfrentar circunstâncias que nunca imaginaríamos. Para descobrir todos os detalhes e entender completamente o impacto de sua revelação, convidamos você a assistir ao vídeo completo. O que Roberto Carlos compartilhou é apenas o começo de uma história que promete ser tão comovente quanto surpreendente. Ele enfrentou grandes perdas e desfrutou de muitos sucessos. E hoje vamos falar sobre isso. Infância. Roberto Carlos Braga nasceu em 19 de abril de 1941 em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, Brasil. Era um menino tímido e reservado. Mas, aos 6 anos, o destino forçou a enfrentar desafios quando, brincando na estação de trem de sua cidade, foi atropelado por uma locomotiva a vapor. Os médicos decidiram então amputar sua perna direita, o que obrigou a usar muletas, e mais tarde, uma prótese permanente. Roberto Carlos geralmente prefere não falar sobre o acidente, embora tenha afirmado ocasionalmente que sua condição não o incomoda. De fato, pouco tempo após o acidente, aos 9 anos, o artista começou a desenvolver seu talento em uma rádio onde cantava músicas de seus ídolos. Aos 17 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde conheceu Erasmo Carlos, outro compositor com quem compartilhou o ofício. Ambos costumavam tocar juntos em bares. Assim, no início dos anos 60, com alguma experiência, Roberto Carlos decidiu apostar na televisão, onde fez amizade com o produtor Carlos Imperial, com quem gravou suas primeiras músicas. No início, tentou a bossa nova, um ritmo no qual não teve muito sucesso. Mas ao se mudar para São Paulo, anos depois, descobriu que sua voz se encaixava em gêneros mais roqueiros, como em canções como Eu Proibido Fumar, de 1964. No entanto, tudo mudou em 1968, quando ele viajou para a Itália para participar do aclamado Festival de Sanremo e se tornou o ícone da música romântica que é até hoje. Desde então, o brasileiro conquistou o mundo com letras emotivas. Ele conquistou uma multidão de mulheres que acompanham sua carreira. Contudo, não teve sorte no amor. Aos 25 anos, teve um romance com Maria Lucila Torres, com quem teve seu primeiro filho. Mesmo assim, ele não reconheceu a criança até 1991, quando uma ação judicial o obrigou a dar seu sobrenome pouco antes da morte de Lucila, devido a um câncer. Em 1990, sua primeira esposa, Cleonce Rose Matinelli, com quem foi casado por 12 anos, também faleceu devido a um câncer de mama. Mas a tragédia de Roberto Carlos não termina aí, pois Maria Rita Simões, sua grande paixão, morreu da mesma doença aos 38 anos, o que causou uma forte depressão no artista, quase o levando a abandonar a música. Durante sua visita ao México em 1979, o Papa João Paulo II foi recebido com a canção Amigo, interpretada por um coro de crianças e transmitida ao vivo para milhões de espectadores globais. Embora Amigo não tenha sido escrita para o Papa, mas sim para seu amigo próximo, Erasmo Carlos, com quem formou uma grande parceria musical comparável à de Paul McCartney e John Lennon. Roberto Carlos homenageou Erasmo com essa canção lançada em 1977. Nos anos 80, participou da campanha do Ano Internacional das Pessoas com Deficiência e começou a gravar álbuns em vários idiomas, como italiano e francês. Na década de 1990, continuou acumulando sucessos internacionais. Em 1992, foi homenageado com uma estrela na Calçada da Fama de Miami. Em 1994, superou recordes de vendas na América Latina, com mais de 70 milhões de discos vendidos. Em 1995, artistas do pop brasileiro, como Cássia Eller e Skank, também o homenagearam. Em 1996, colaborou com Júlio Iglesias, Gloria Estefan, Plácido Domingo, Rocio Durcal e John Secada em uma canção para os Jogos Olímpicos de Atlanta. Roberto Carlos retomou sua carreira com a turnê Sem Amor, que lhe abriu novas oportunidades em Recife em novembro de 2000. Em 2002, fez um show para 200 mil pessoas no Parque Flamengo, no Rio de Janeiro. Em 2009, celebrou seus 50 anos de carreira com uma turnê que começou em sua cidade natal e culminou com um mega show no estádio Maracanã, para 70 mil espectadores. Em 2010, recebeu um prêmio da Sony em Nova York por atingir 100 milhões de discos vendidos. Roberto Carlos revelou que enfrentou tragédias pessoais, como a perda de 3 esposas para o câncer. A morte de sua mãe,
Laura Moreira Braga, em 2010, agravou seu sofrimento, levando a uma profunda depressão que o fez questionar sua fé e carreira. Essa tristeza provocou um transtorno obsessivo-compulsivo, fazendo seguir rotinas rígidas, como vestir-se de branco e azul e evitar dar shows em agosto ou assinar contratos na lua minguante. Em uma apresentação no Uruguai, Roberto atrasou seu show para evitar tocar na noite de uma sexta-feira 13, entrando no palco apenas após a meia-noite, no dia 14. Ele começou a evitar certas palavras que lhe causavam desconforto, a ponto de não incluí-las em suas músicas. Sei que meu transtorno obsessivo-compulsivo não faz muito sentido, mas é assim que lido com isso, confessou. Roberto percebeu que lidava com esse problema e reconheceu que, no início, pensou que poderia superá-lo sozinho. Mas logo entendeu que era um desafio sério, que também afetava seu trabalho artístico. Após o falecimento de seu filho Dudu, ele contou que atualmente enfrenta uma tristeza maior do que jamais imaginou. Lamentavelmente, essa não foi a única perda que Roberto Carlos teve que enfrentar. Ele também perdeu sua filha, Ana Paula Rossi Braga, em 2011, devido a uma parada cardíaca. Esperamos que tenham apreciado este vídeo sobre Roberto Carlos, uma verdadeira lenda do mundo latino-americano. Ao contrário de outros artistas de sua época, suas canções continuam relevantes e apreciadas em todo o mundo.